Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um estudo da Palavra de Deus, para sermos transformados e cheios por essa palavra viva que de dia em dia, de glória em glória, nos faz cada vez mais a imagem de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto um pouco debatido, muito polêmico provavelmente. Será que um salvo pode perder a salvação? Se você tem essa dúvida, se isso é algo que você ainda não entendeu do que a palavra de Deus diz, continua nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas antes de começarmos, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, para que você curta, para que você ative as notificações, não fique de fora daquilo que nós estamos criando aqui, da palavra realmente, da verdade que nós estamos falando aqui nesses vídeos, nesses estudos, porque a palavra, ela nos transforma, a verdade nos liberta. Amém? Então, gente, como sabemos, esse assunto é muito polêmico, é muito debatido entre o meio cristão. Várias discussões foram feitas com relação a esse assunto. De um lado, nós temos os arminianos, um grupo que segue a linha teológica de Jacob Armínio, e eles acreditam que a salvação pode ser perdida. Do outro lado, nós temos os calvinistas, os seguidores de João Calvino, que acreditam na perseverança dos santos, ou seja, um salvo jamais irá perder a sua salvação, porque ele permanecerá na fé até o fim da sua vida. Mas, gente, o intuito desse vídeo não é debater sobre essas correntes teológicas, e sim focar no que verdadeiramente a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto. Vamos deixar de lado tanto os calvinistas como os arminianos e vamos mergulhar na palavra de Deus. Antes de nos aprofundarmos sobre esse assunto, a gente precisa entender que o homem ele é incapaz de se salvar. E eu gostaria de incentivar vocês a assistirem a última série de vídeos que fala a respeito da nossa salvação completa, da soteriologia, e lá a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre esse assunto. Mas, de modo geral, a Bíblia nos ensina que nós somos mal, O homem, ele é mal por natureza, essa é a sua natureza, herdada de Adão. Uma natureza pecaminosa, depravada e totalmente afastada da essência de Deus, Nós fomos destituídos da glória de Deus porque o pecado entrou no mundo. Sendo assim, o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo, devido à nossa natureza. Lá em Romanos 3, do 10 ao 11 e Salmos 14, do 2 ao 3, nos falam que não há um justo sequer. Não tem quem busque a Deus e todos se extraviaram e destituídos estão da glória do Senhor. Portanto, o homem ele estava totalmente morto nos seus pecados e delitos, mas ele, Jesus, nos deu vida. E é isso que nos diz lá em Efésios 2, de 1 a 3. Portanto, nós estávamos mortos espiritualmente. Como que nós conseguiríamos orquestrar e entender que nós precisávamos ser salvos de alguma coisa? Nós não sabíamos que o pecado estava enraizado em nossa natureza. Nós não sabíamos de nada disso. Nós vivíamos no curso deste mundo sem nem ter noção de que estávamos condenados e de que o pecado estava enraizado em nossa natureza. E ao entendermos isso, ao entendermos que estávamos mortos espiritualmente, que não sabíamos que precisávamos de ajuda, a gente começa a entender, com a ajuda do Espírito Santo, com a revelação que vem do céu, a gente consegue compreender que a salvação pertence a Deus, ela vem dele. Então, a salvação não é algo apenas falado no Novo Testamento. A gente vem vendo a salvação como um tema central e ela vai se desenvolvendo ao longo das Escrituras até chegar na revelação de Cristo Jesus. Quando o homem peca e é destituído da glória de Deus e impossibilitado de se relacionar com Ele, começa o processo da nossa redenção. E esse processo é do céu
para a terra, aonde Deus vai se revelando aos poucos, através da lei, através dos profetas, até chegar na revelação máxima de Deus, na dispensação máxima de Deus, que é Jesus, que ele veio para a terra cumprir aquilo que o homem era incapaz de fazer. A nossa salvação é uma obra projetada pelo próprio Deus, por isso somente nele está a nossa vida eterna. Lá em Salmos 62:1 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E lá em Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém, gente? Nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Sendo assim, entendemos que temos a natureza corrompida, que nós mesmos não somos capazes de efetuar e salvar a nós mesmos, porque a salvação vem do Senhor apenas, e ela vem de graça. A salvação é por meio da graça, pela fé, e não vem de nós, mas é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Ela não é baseada em nossas obras, por isso não tem nada a ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue que ele derramou na cruz em nosso favor. Nossos méritos e obras não têm absolutamente nenhum papel nisso tudo, naquilo que ele fez. A salvação é um presente de Deus, é dom de Deus. E lá em Romanos 11:29 nos diz que os dons de Deus são irrevogáveis, ou seja, não se pode anular, apagar ou voltar atrás. A Escritura, ela é clara quanto à segurança da nossa salvação, eliminando qualquer possibilidade de interpretação contrária. Nós precisamos ter essa certeza empregada na tábua dos nossos corações, pois se é graça, não podemos ser devedores diante de Deus. Caso ele requisesse algo em troca da nossa salvação, como obediência, boas obras ou até mesmo a fé para manter a salvação vigente em nossas vidas, não seria mais de graça, seria uma troca. Por exemplo, vocês me obedecem, vocês se consagram a mim e por conta disso eu ofereço a vida eterna para vocês. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Lá em João 10:27-29 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim e é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus aqui ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, é algo que ele entrega para nós. A vida eterna nos é dada por Deus, foi ele. E de nós foi exigido apenas a fé, para crer que tudo é real e verdadeiro. Que realmente Jesus ele morreu em nosso lugar para pagar as justas exigências de Deus, para nos reconciliar com o Pai e que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E então nós somos salvos. Nesses versículos, o Senhor ele nos diz que jamais pereceremos. As ovelhas que escutam a sua voz, não existe nenhum se, não existe nenhum porém, não existe nenhum mas. Ele não diz que se não formos pessoas boas ou que se não fizéssemos o bem, a vida eterna iria ser arrancada de nós e iríamos perecer por causa disso. Esses versículos nos dão certeza da nossa salvação, não baseada em nós, mas nos dão a certeza firmada naquilo que o Senhor fez por nós. E com base na fidelidade de Deus e não na nossa, porque as nossas obras são trapos de imundícia. Nada do que a gente possa fazer ou ser aqui nessa terra é maior daquilo que o Senhor fez por nós. Em João 3,16, o Senhor diz assim, porque Deus amou ao mundo, a sua criação, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
O mundo já estava condenado por causa do pecado. Então Deus enviou o seu Filho unigênito aqui para esse mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que a coroa da criação, nós, os seres humanos, crêssemos que Jesus foi enviado do Pai. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós e se esvaziou da sua glória para nos identificarmos com ele em carne humana e para que nele fosse crucificado o pecado original, o pecado, a natureza do pecado na carne dele. E essa é mais uma certeza que precisamos ter no nosso coração, de que Jesus veio como resposta de Deus para nos salvar e para que todo o que nele crê fosse salvo. É tão simples o quesito da nossa salvação à luz da palavra, gente. Lá em Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um andava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus pagou o preço e sofreu a punição que nós merecíamos, para que nele a gente tenha a vida que não merecemos. Uau, gente! Nós merecíamos a morte, mas ele que não merecia a morte morreu no nosso lugar e ele que tem a vida nos entrega a vida. Como já vimos em outros vídeos, ao nascermos de novo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso espírito. E a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 1, é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Uau! O papel do Espírito Santo nos dias de hoje em nossa vida é tremendo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, aquele que nos revela Cristo. Ele é o poder que opera em nós para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Ele nos ajuda a viver essa nova vida que está disponível em nós depois que nós nascemos de novo. Mas ele também é a garantia de que estamos salvos. Somos propriedade do Senhor, comprados com sangue precioso. E ele nos firmou com a garantia do Espírito Santo, que voltará para nos buscar. Embora a certeza e segurança da nossa salvação esteja claramente definida e exposta pela palavra de Deus, naturalmente algumas dúvidas surgem e também objeções de interpretações com relação a esse assunto. O primeiro, se uma pessoa permanecer em pecado, ela pode perder a salvação? Se essa afirmação for realmente levada a sério, eu não fui salvo pela graça, mas sim pelas obras. Ou seja, se meu pecado tira a minha salvação, então, consequentemente, a minha santidade devolve a minha salvação. E a Bíblia não fala isso. Ela diz exatamente o oposto. Nossos atos justos não nos qualificam. E os nossos atos injustos não nos desqualificam, porque é tudo relacionado ao que ele fez. Segundo, gente, se deixarmos de crer, nós perdemos a salvação? Essa ideia parte da premissa de que a nossa salvação está baseada na nossa fé. E se em algum momento ela vacilar, nós perdemos a nossa salvação. A fé é o meio estipulado pelo Senhor para que nós tivéssemos acesso à salvação que está baseada no Calvário. Nós não mantemos a nossa salvação pela fé. Lá em Romanos 8, 38 e 39, nos diz que nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas, gente, tem um ponto muito importante a ser destacado aqui com relação àqueles que se autodenominam cristãos, salvos pela fé em Cristo, mas que vivem continuamente uma vida imoral, sem demonstrar arrependimento diante do Senhor. Lá em 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Não estou aqui para julgar ninguém, apenas para trazer a clareza com relação a esse assunto da salvação.
Mas a própria palavra nos diz que tem pessoas no nosso meio, mas que nunca foram dos nossos. Ou seja, tem pessoas que frequentam a igreja, que se dizem cristãos apenas por conversão, mas não porque passaram pelo novo nascimento. E isso tem uma diferença muito grande. Converter é mudar, trocar, substituir. Antes eu andava por um caminho, agora eu me converti e eu passo a andar por outro. Mas o novo nascimento vai muito além. Não é apenas mudar, é nascer de novo. É ter a vida de Deus dentro de nós. Para conseguir explicar melhor essa questão, vamos fazer uma simbologia de porcos e ovelhas. A natureza do porco é estar na lama, é quem ele é. Já a natureza da ovelha não condiz com a lama. Um porco, ele pode até se limpar e ficar limpo por um tempo, mas logo a sua natureza vai chamar ele de volta para a lama, lugar onde ele fica confortável e gosta de estar. Já a ovelha, quando ela se suja, ela fica incomodada e ela fica querendo se limpar o mais rápido possível, porque a lama não faz parte da sua natureza. É justamente isso que acontece conosco. Se começamos a achar que podemos pecar e continuar andando da mesma maneira, mantendo as nossas velhas atitudes que tínhamos, e se achamos que está tudo bem com isso, e se ficamos confortáveis com isso, se nós não nos importamos com a responsabilidade de ser corpo de Cristo aqui na Terra, de sermos a expressão dele aqui nesse mundo, dificilmente isso é uma atitude de uma pessoa que realmente nasceu de novo. Mas a Bíblia nos diz que mesmo depois de sermos salvos, nós também caímos no pecado assim como antes, mas agora com uma diferença. Nós ficamos tristes, nós nos sentimos mal por ter pecado contra o Senhor, nós nos arrependemos da nossa conduta que tivemos, porque essas atitudes não condizem mais com a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Então nós ansiamos e buscamos todos os dias sermos diferentes e de glória em glória sermos transformados à imagem do Senhor. Mas, gente, nós cristãos precisamos ficar vigilantes e em oração constante, porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Se nós começarmos a abrir brechas em nossas vidas e ficar brincando com o pecado, assim como Sansão fez, nós podemos sofrer sérias consequências. E aqui eu não falo de perda da nossa salvação, da nossa vida eterna, porque ela é firmada na obra de Cristo, gente, não tem nada a ver conosco. Mas eu me refiro aos galardões na era vindoura, na era do reino e ao reinar com Cristo aqui no milênio. Mas antes de concluirmos esse assunto, nós precisamos falar sobre 1 Timóteo 4:2, onde Paulo nos diz sobre aquelas pessoas que a consciência, que a mente foram cauterizadas ou se tornaram insensíveis por causa do pecado contínuo. O pecado nos adormece, assim como a lepra. Ele vai nos corroendo sem que a gente perceba e a gente começa a ficar insensíveis para os buracos que essa doença deixa em nós, impossibilitados de nos atentar e ser sensíveis à voz do Espírito Santo que nos guia. Depois de nascermos de novo, sermos inseridos no corpo de Cristo, a nossa caminhada cristã realmente começa. Sabemos que ainda estamos propensos ao pecado. Afinal, nós ainda habitamos nesse corpo corruptível. Mas ao pecar, o Senhor, através da sua palavra, nos direciona e nos instrui aquilo que nós precisamos fazer. Lá em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas ao continuar a nossa caminhada cristã, ainda permitimos que esses pensamentos rodeiem a nossa mente, que a carne domine e governe as nossas ações, nós podemos começar a apagar a chama do Espírito e não somos orientados a fazer isso. Mas se mesmo assim nós continuarmos agindo dessa mesma maneira e permanecendo no pecado, nas práticas antigas, a gente começa a entristecer o Espírito Santo, até chegarmos ao ponto de não estarmos mais sensíveis à sua voz. A nossa consciência passa a ser cauterizada e nós ficamos embrutecidos pelo engano do pecado, incapazes de sermos guiados pelo Senhor.
Apesar de sermos a sua habitação, nós passamos a ser totalmente inertes, sem a possibilidade de discernir entre o certo e o errado, entre o espiritual e o carnal. Por isso que a palavra nos diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçam o vosso coração. Porque tem pecados que levam à morte de cristãos. E Deus ele permite isso para que tal pessoa não cause mais dano a si mesma ou ao testemunho do Senhor aqui na terra. Por isso que tem pessoas que não conhecem a Bíblia, muitos que são ateus que olham para a igreja e dizem assim: como Jesus pode estar nesse lugar? Jesus não é amor, Jesus não é luz, como que tal pessoa pode estar fazendo isso e ainda se dizendo cristão? Sabe, por isso que nós precisamos ser a expressão de Cristo aqui na terra. Dia após dia, gente, todos os dias, nós precisamos nos afastar, nós precisamos fazer morrer essa natureza que ainda habita em nós. Assim como Paulo diz lá em Romanos, gente, que tem uma guerra, a gente passa por uma luta entre a nossa carne e o espírito que está vivo. Sabe, essa luta onde a carne ela deseja o contrário ao espírito e o espírito o contrário à carne. Mas ao entendermos isso, ser sensíveis à voz do Espírito Santo e deixando ele realmente governar a nossa vida, nos enchendo da palavra, tendo um relacionamento com o Senhor, nós passamos a ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. É isso que as pessoas à nossa volta precisam. Não precisam de julgamento, não precisam de apontação de dedo, precisam de amor do Senhor. E isso é através das nossas vidas. Nós somos os braços e as pernas do Senhor aqui nessa terra. Amém? Gente, de tudo o que nós vimos aqui, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Que esses pecados, eles não fazem com que a gente perca a nossa salvação, porque ela é baseada em Jesus. Mas eles afetam o nosso relacionamento e o desfrute com Cristo aqui na terra e também a nossa recompensa no milênio de Cristo. Gente, o Senhor, ele deseja que a gente viva uma vida e vida em abundância. E isso só é possível se nós seguirmos o caminho que ele fez, negando a nós mesmos, pegando a nossa cruz e seguindo ele. Amém? E assim terminamos com alguns versículos que estão lá em Tito 3, do 4 ao 7. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém, gente? Não somos salvos pelas obras, mas são as obras que revelam se nós somos salvos. Amém, gente? Fiquem com Deus e coloquem essa palavra na tábua do seu coração.